Olá pessoal, muito boa noite a todos. Namastê. Continuando o nosso seminário, então, hoje nós vamos falar sobre o protocolo internacional que as autoridades já prepararam para o caso de um contato em massa com seres extraterrestres. Eu vou começar essa história contando uma coisa para vocês. Há aproximadamente uns 2 anos atrás... Ju, quanto tempo faz que você trabalha comigo? Então é mais um pouquinho. Mais de 2 anos atrás, tá? Eu dou palestra, todos vocês sabem que eu dou palestra em São Paulo mensalmente no Espaço Consciência Cósmica em São Paulo, tá? Todo sábado à noite e domingo de manhã. Essa era a rotina, né? E mais ou menos uns 2 anos atrás, eu estava dando uma palestra sobre ufologia no domingo, né? Quando eu terminei a palestra, uma senhora me procurou, presta atenção. Uma senhora me procurou e falou o seguinte: professor, eu preciso muito da sua ajuda. Aí ela se identificou. Eu sou professora de astronáutica do ITA. Certo? Eu estou voltando ao Brasil agora porque eu fiquei 15 anos nos Estados Unidos trabalhando na NASA no projeto do ônibus espacial. E o ITA criou uma cadeira. Aqui eu era professora da USP quando eu fui para lá. Ainda tenho contato com a USP, mas agora eu me transferi porque o ITA criou essa cadeira que não existia de astronáutica. E eu vim aqui porque eu vou assumir essa cadeira aqui no ITA. Só que antes de eu sair dos Estados Unidos, a ONU me procurou e pediu que eu realizasse uma missão. Daqui a uma semana ela falou: eu estou indo para Oslo, na Noruega, reunir um grupo interdisciplinar de cientistas e autoridades de várias áreas para elaborarmos, presta bem atenção, conjuntamente um protocolo internacional de como proceder diante de um contato com os seres extraterrestres. Esse protocolo terá que ser assinado por todos os membros da ONU para que, caso um contato extraterrestre aconteça, todos os países devem obedecer uma regra conjunta de comportamento de como proceder diante deste fato. E eu confesso para você, Laércio, ela falou assim para mim, que eu não sei absolutamente nada sobre o assunto. Você está me entendendo que a mulher falou para mim? Por isso que eu vim assistir sua palestra aqui, eu quero uma ajuda sua, né? Eu falei assim para ela: olha, minha senhora, que você precisar de mim, pode contar comigo, né? Que você precisar me consultar a hora que você quiser, né? Meu e-mail é esse, meu telefone está aqui. Ela falou: ô, professor, eu agradeço muito, tal. Bom, essa mulher foi embora. Eu entrei, ela deu cartão para mim, eu fui investigar e ela realmente era tudo aquilo que ela falou. Ela não estava mentindo para mim, não. Ela era professora da USP, trabalhou na NASA mesmo durante 15 anos. Uma puta de uma mulher inteligente, uma engenheira. Tá? E certamente aquilo que ela falou para mim, ela estaria mentindo também. Só que um detalhe: essa mulher nunca entrou em contato comigo mais. Nunca. Eu já vou explicar para vocês por quê. Como ela era uma pessoa que não entendia absolutamente nada sobre o assunto, né? Assim que ela foi para Oslo, na Noruega, e se reuniu com outros especialistas, vamos assim dizer, políticos, militares, da área, ela percebeu que aquilo tinha que ser secreto.
Não podia ser algo público. Portanto, ela não poderia me envolver nessa questão. Tá ok? E provavelmente, pelo que eles fizeram lá, ela não precisava de mim para nada. Ok? Porque ninguém lá sabia bosta nenhuma de ET. Certo? Então, que protocolo que eles fizeram? Eles fizeram um protocolo simplesmente materialista. Se acontecer um fato, o que nós vamos fazer? Qual vai ser o nosso comportamento? Comportamento dos Estados Unidos, da Rússia, da China, tal. Como nós vamos proceder? Nós vamos ser individualistas, cada um no seu, ou nós vamos fazer um pacto em conjunto para interagirmos em conjunto com essas inteligências? A discussão era, e se aparecer na Europa e não aparecer nos Estados Unidos? E se aparecer na China, o contato for na China, não for na Rússia? Olha a confusão. Então, por isso, teria que ser uma questão, ou seja, o procedimento teria que ser geral. Porque vocês se lembram a discussão que eu falei ontem com vocês, ao terminar essa aula de ontem. O rebubu na parafuseta, se os ETs aparecerem em massa. Vai dar uma quebra total na economia, vai dar uma quebra total. Tudo entra em parafuso todas as formas da civilização ocidental humana. Tá? Tudo aquilo que a gente acredita vai cair por terra. Ou seja, os paradigmas sofrerão uma mudança radical de uma hora para outra. E nossa sociedade, ela não está pronta para isso. Ok? Muito bem. Então, basicamente, eu tenho informações de outros caminhos, tá? De outro jeito. Eu vou contar para vocês, esse protocolo já foi feito. Um programa do History moderno, novo do History Channel, disse exatamente que isso aconteceu. O protocolo foi elaborado, ele está elaborado, e a ONU está pronta para, se esse fato acontecer, como eles vão se proceder diante desse fenômeno, tá ok? Tá? Isso é uma questão fundamental. Bom, mas eu vou contar uma coisa interessante para vocês. Nenhum governo, nesse protocolo, é o seguinte, nenhum governo do mundo, antes vai falar alguma coisa sobre o assunto. Por quê? Por causa do caos que vai causar. Se os caras chegarem agora na pandemia, essa pandemia já causou um caos econômico no planeta ferrenho, certo? Imagine os caras chegarem agora e falar, ó, nós estamos percebendo que em breve, não sabemos uma data exata, os ETs irão aparecer em massa. Há uma quebra na Bolsa de Valores, há uma corrida maluca, os religiosos entram em colapso existencial, a NASA não sabe o que fazer, todo mundo começa a não saber o que fazer. Porque ninguém tem consciência de como os ETs vão agir. Tá? O que eles ainda querem de nós. Um anúncio desse, né, causaria uma catástrofe estrutural em nossa sociedade. Então, parte desse protocolo internacional é: não vamos fazer absolutamente nada antes do fato acontecer em si. Porque a hora que o fato acontecer em si não tem mais jeito, certo? Vão ter que se virar, vão ter que dar um jeito, as autoridades vão ter que se virar. Então, significa o quê? Deixa eu fazer um resumo dessas ideias para vocês. Isso é muito importante, tá? É o que nós estamos vivendo agora. Então, primeiro, o protocolo está pronto. Protocolo está pronto. Agora tem um detalhe. Eu não sei se todos os países assinaram. Ok? Isso é secreto. Porque a Rússia pode falar, não, estou fora, não quero assinar essa porcaria. Vou agir do meu jeito. Os Estados Unidos podem ter pulado fora. Porque hoje em dia, cara, consenso entre as grandes potências não existe. Em nenhuma situação. Por exemplo, nunca as potências do mundo chegaram num acordo sobre Israel.
no Oriente Médio? Nunca. Cada um tem um interesse. E quando esse fato, como será que isso pode... Qual que são os interesses pessoais de cada estado, de cada país? Então o protocolo está pronto. 2. Não sabemos, né, se todos os governos assinaram. Um adendo, provavelmente não. Ok? Você vai pegar um país árabe, um país, o Irã, os caras não vão assinar. Não sabe o que é isso aí, não tem noção de quem são os ETs, tal, tá? É difícil discutir isso. Isso nunca foi discutido. Certo? Então, nosso mundo é um mundo muito dividido. Não é essa possibilidade que vai unir as pessoas. 3. Ninguém vai falar nada sobre o assunto. Ainda continua top secret. Isso que vocês viram, que nós passamos ontem para vocês, a NASA abriu, contar primeiro grau, disco distante, fica quem sabe, não sabe, não é, vai, não vai. Isso aí eles vão continuar fazendo isso. E vocês vão continuar fazendo porque isso não afeta nada. Você viu? Mudou alguma coisa na vida de vocês? Vocês saberem que a Força Aérea Americana seguiu o UFO? Hã? O que mudou na sua vida? O que mudou na sua vida? O seu banco deu, né? Parou o mundo? Não, isso não adianta nada porque isso já está acontecendo há mais de 70 anos. Isso acontece há mais de 70 anos e nada mudou. Ô Ju, dá mais um volume nesse meu aparelho aí. Som, teste. Ei, aí tá bom, agora sim. Vocês estão me entendendo? Nada mudou até agora. Então esses UFIs, voador, porque nunca ninguém chega e fala assim, não, isso realmente é uma nave extraterrestre. Esse tipo de declaração ninguém dá. É negócio, parece dono, não sei o que tem, pode ser, pode não ser, tá, sabe? Ninguém liga. 1 hora depois da mensagem, você colocar na televisão, tem que ouvir as coisas e vai cuidar da sua vida. Ok? Tô falando sério, eu conheço a raça humana. Bom. Todos vão esperar esse é o protocolo. Os ETs tá? E isso aqui deixaram os ETs putos da vida, já estou avisando. Os ETs ficaram prostitutos da vida com essa decisão. Porque eles esperavam que os governos começassem a realmente a preparar a humanidade para um grande contato. Ah? Irritou o comandante lá em cima. E comandante irritado não é coisa boa. Tá? Você não conhece os caras lá em cima. Ah? Eu, para chegar perto de um homem desse, foi muito difícil. Sabe? Foi muito difícil. Então eu já estou dizendo, ó, todos irão esperar os ETs darem o primeiro passo. Ninguém quer colocar sua mão no fogo. Certo? Imagine se o Bolsonaro chega e vai falar sobre o assunto. A esquerda cai de pau, a igreja cai de pau, todo mundo cai de pau. Entendeu? Ah, tá querendo se eleger, voto, não prova nada, ninguém prova nada, sabe aquela coisa? Sendo que mesmo que o governo tenha um material secreto que prove, tá? Se ele vai agir sozinho, ele não pode agir sozinho, só o Brasil libera, só o Brasil fala. Esse é um acordo internacional, os americanos vão cair de pau.
Por que você está falando isso? Como? Quem controla a religião depois? Quem controla os fanáticos? Certo? No entanto, no protocolo deveria existir uma preparação organizada em todos os países. Isso deveria ser discussão nas universidades, discussão nas escolas, tá? Nos programas de televisão, nos programas de debate, e os fatos sendo trazidos com realidade, não com dúvidas. Os ETs são reais e pronto. Mas todos os governos têm um medo terrível das consequências. Todos os governos têm um medo terrível das consequências ideológicas desse fato, as consequências econômicas que isso causaria, as consequências políticas, quem está no poder, como seria visto pela oposição, pelo povo, alguém que defenda uma existência real de inteligências extraterrestres dos extraterrestres aqui. Poderia ser taxado como maluco, como louco, como idiota. Não seria eleito na próxima eleição. Certo? Certo. E religiosas. Tá ok? Então, todos eles sentam na mesa, todos esses governos sentam na mesa e ficam extremamente preocupados. Porque, sabe por que eles? Porque eles não sabem absolutamente nada sobre os ETs. Eles só receberam os ultimatos lá atrás, mas não sabem quem é, por quê, como, de que forma, quais as verdadeiras e reais intenções. Sempre é uma desconfiança. Você está entendendo? Você tem que entender que o governo muda todo o tempo, o presidente, político muda. Sacou? Então, a verdade sempre ficou oculta. Então, esse protocolo é um protocolo completamente meia boca. Todo mundo tem medo dos ETs. Todos morrem de medo dos ETs porque eles temem uma intervenção extraterrestre. Porque, veja bem, inteligências, eu vou usar um termo aqui, megas avançadas, como nos tratariam? Né? Como nós seríamos tratados por inteligências avançadas? Não, eles não sabem. Eles têm medo. E você também tem medo. Todo mundo tem medo. Se você for no campo descer um grade, você sai correndo. Ó, eu vou contar uma coisa real que aconteceu com um grupo meu, que eu levei em 1900 e... Quando foi? Caramba, não sei se era 70 e lá vai alguma coisa, 78 por aí, 78, 79. Eu levei um grupo aqui em Limeira de umas 40 pessoas fazendo uma vigília ufológica no campo, certo? Isso foi no domingo. No dia anterior, nós tínhamos tido um contato com 10 pessoas com naves físicas durante 1 hora num lugar específico. Isso acendeu uma chama e nós convidamos todo mundo, pessoas de tudo quanto é lugar, para irmos nesse mesmo lugar, que é um lugar descampado aqui, tal, na região de Limeira, para fazer uma vigília para ver se a nave voltava e tivéssemos um contato novamente, onde todos poderiam ver e participar desse contato do nosso grupo maior. E levam namorada, e levam não sei quem, e levam, sabe aquela coisa que não tem nada a ver com a história? Vai de curiosidade, de curioso. Tudo bem, vamos todo mundo. Chegamos lá, umas 10 horas da noite, todo mundo sentado em círculo, carros a 100 metros de distância na estrada. Nós entramos num descampado, que é um lugar bem tranquilo, um pasto, sentamos em círculo e fizemos as vibrações. Mais ou menos uns 20 minutos após, uma luz começou a se deslocar no horizonte. Tá? A se deslocar, a se mexer.
E todo mundo, ah, Laércio, será que é? Será que não é? Será que é? Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, meus amigos. Vamos olhar para aquela luz todos, nos concentrarmos e pedir a ela para se aproximar de nós. Se for realmente um UFO, eles vão captar nossa mensagem telepática e vão responder. Vamos lá. Pá. 1 minuto depois dessa vibração, a nave acendeu, ela fez assim com a luz e veio muito rápido para cima de todos nós. E aquilo foi crescendo, crescendo. Cara, todo mundo levantou, correndo em disparada em direção ao carro. Só ficaram 2 pessoas sentadas no lugar, eu e mais um outro rapaz. Ele que a gente comenta esse caso até hoje, né? Um rapaz do nosso grupo aí que está até hoje, chama Felício Fez, foi o único macho que ficou sentado e não correu. Vocês estão entendendo, gente? Nós que estamos interessados na ufologia, então, as pessoas correm de medo. Imagina uma pessoa comum que não sabe de nada, né? Imagina aquele cara que vai fazer vigília ufológica com caixa de cerveja, churrasco e tal, e fica esperando esse voador aparecer. Tem muitos ufólogos, amigos meus, que fazem isso. Como é que o militar espera ele ter? Com uma metralhadora na mão, com um fuzil. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não existe hoje na Terra nenhuma instituição religiosa, militar, ideológica, partido político que esteja em condições de manter um contato aberto com qualquer inteligência extraterrestre. Tá? Isso é verdade, isso é verídico, não tem. Ninguém sabe nada sobre o tema. Eles têm mínimas ideias, e todas ideias erradas ainda, né? Eu lembro do famoso Stephen Hawking, né? Aquele grande físico, grande cientista. Várias vezes ele publicou artigos dizendo que morria de medo de uma invasão extraterrestre. E seres escravizando a humanidade. Essa era a visão que ele tinha. Um dos maiores cientistas ingleses. E isso eu não estou inventando. Pode ler os artigos dele sobre o tema. Vocês vão entender o que eu estou falando. Eu simplesmente, quando eu li aquele artigo desse grande cientista, eu simplesmente falei assim comigo, puta que eu pariu. Falei, não é possível que uma grande inteligência dessa tenha a capacidade de falar tanta bobagem, tanta besteira sobre esse tema. Imagina o resto. Imagina os outros cientistas, você está me entendendo? Saca? Imagina os militares, então, na Inglaterra, em outro lugar, saca? Aí que eu morro de medo. Né? É uma distância muito grande entre a realidade espiritual esotérica do ET. O que esses caras têm em mente? Você está me entendendo? Tá? Então, eu vou bater um papo com vocês sobre esse assunto. Vocês devem ter colocado pergunta, nós vamos discutir, depois eu vou falar mais sobre o assunto. Vamos lá, Ju? A revelação da existência dos ETs terá um impacto na economia muito maior que o Covid teve? Completamente maior. O mundo vai parar. O mundo vai parar porque ninguém sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. É a mesma coisa se uma bomba nuclear explodisse em Israel, por exemplo. Ninguém sabe qual será a reação no DF do mundo. O que vai acontecer? Então para banco, fecha tudo, todo mundo fica morrendo de medo do próximo passo. Você está entendendo? Então, isso causará uma crise sem precedentes. Medo. Em primeira instância, muito medo. É muita gente que vê na televisão falando um monte de merda sobre os ETs. Tá? A Rússia possui mais informações Deixa ela para fora, ela não quer. Do que outros países devido à grande incidência e aparições de UFOs em algumas regiões? Volta a falar a pergunta, por favor, só. A Rússia possui mais informações sobre os ETs do que outros países devido à grande incidência e aparições de UFOs em algumas regiões? Claro que não. Claro que não. Ninguém sabe absolutamente mais do que o outro, não é verdade? Porque ninguém sabe nada. Nada. A mais de nada é nada. Tá?
As pessoas só sabem o que você sabe, o que você vê luz no céu, tal, que a revista UFO publica, tal. Ninguém tem mais informações sobre o fenômeno UFO. O fenômeno UFO não é exclusivo de uma instituição, de um país, tal. Certo? Tenha certeza do que eu estou falando? É? Eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Qual país no mundo tem contato com espíritos? Você está entendendo? A Rússia tem contato com espírito? O Putin tem contato com espírito? Sabe? Por aí você já sabe quem é que tem contato com ET, cara. É muito inteligente, é muito fácil. As pessoas eles não sabem. Eles têm medo dos ETs. Medo de uma invasão extraterrestre, certo? De uma inteligência extraterrestre muito mais avançada que possa querer dominar o nosso planeta de alguma forma. Esse é o medo político ideológico. O maior medo é o que os ETs vão falar para a humanidade. Todas as instituições religiosas morrem de medo. E política, então? Certo? Imagine um ET falando um monte de merda contra a esquerda. Falando um monte de coisa contra a esquerda. Porra, já os esquerdistas ficam putos da vida. Fala mal da direita. Pronto, sabe? Qualquer discurso. Vira um discurso tendencioso. O ser humano vai interpretar tendencioso. Se Jesus voltasse, tá? Ele seria de direita ou de esquerda? Nunca vai agradar todo mundo, entendeu? Então, é uma coisa muito louca. Mas, claro, ninguém sabe. Estou falando, eu tenho certeza disso. Nenhum país do mundo sabe nada sobre os ETs. Vamos lá, Ju. Qual seria o caminho mais leve para a revelação dos ETs sem ter um impacto catastrófico na economia mundial? Não tem como. Vai ter o impacto catastrófico em tudo. Não tem outro jeito. Eu falei para vocês, o mundo não está preparado. Né? Vai ser um choque, vai ser um salto quântico. vai ser uma porrada mesmo. Você está entendendo? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A hora que eles chegarem de uma maneira incontundível, tá? Que não tem como negar o fenômeno, eles irão se mostrar para toda a humanidade, abertamente, não sorrateiramente, o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Não vai haver guerra, não é nada disso. Mas que vai dar um rebubu na parafuseta, vai. As mentes humanas entrarão em colapso. As instituições entrarão em colapso. O ser humano sempre acreditou que ele era a única figura nesse universo, a única inteligência nesse universo. O ser humano é um egocentrista. Ele acha que ele é a única criação perfeita de Deus. Ele sempre se achou melhor. Ele vai para aprender que não é. Ele vai aprender que tudo que ele aprendeu na religião estava errado. Certo? Tudo que ele aprendeu na ciência também estava errado. A hora que o disco voador aparecer, todos os cientistas físicos se suicidam. Estou falando de um suicídio não real, mas um suicídio científico. Porque tudo que eles acreditavam estava errado. Entendeu? Tudo que eles construíram estava errado. Porque todos os cientistas físicos que eu conheço não aceitam a presença do ET por causa da maldita teoria da relatividade. Tá? E eles falam isso abertamente em todos os programas de divulgação científica na televisão. Todos, aquele japonês, Michio-Kaku, aqueles caras lá, o Grace Tyson, todos os cientistas que fazem divulgação científica em livros, televisão, programas, sabe? São uma zanta ufológica, no sentido ufológico. Eles são inteligentes, tá? Claro, na matemática, na física, tudo que eles sabem, mas o que eles sabem não é nada perante o que os ETs sabem. Admitir a presença extraterrestre aqui, com naves sofisticadas, é admitir que tudo o que eles sabem de física está errado. Eles vão ter que rever. De física teórica. No protocolo da ONU, existe a possibilidade de atos belicosos contra os ETs? Bom, eu não li o protocolo direto. Eu não li o protocolo direto no sentido assim, né? A gente sabe por outros caminhos assim. Mas, em princípio, não. Em princípio, não. Por quê?
Porque é inútil. É inútil. Nós não temos uma capacidade bélica para enfrentar uma inteligência que viaja nas estrelas. Né? Qualquer cientista que senta lá vai orientar, qualquer estrategista militar que estaria lá na ONU agora, saberia que nós não temos a mínima chance, certo? De entrar num confronto direto com essas inteligências. Então, a princípio, não temos absolutamente nada nesse protocolo que invoque uma aliança militar contra os ETs, contra uma invasão extraterrestre, tá? Porém, é fato, quando aquilo que eu falei para vocês, uma grande nave aparecer, estacionar, vai ter alianças militares desse planeta para querer defender o planeta Terra contra uma possível invasão dos ETs. Isso vai estar sendo cogitado. Ok? Isso vai estar sendo cogitado na época. Existe a possibilidade dos ETs prepararem gradualmente a humanidade até o contato final em massa? Não existe. Não existe gradual nessa história. Gradual já está acontecendo há mais de 70 anos, mas não adianta, o governo esconde. O governo esconde, ninguém ajuda, ninguém acredita. Até hoje o ET mudou a vida de vocês. Alguém sabe aí se mudou a sociedade, mudou a economia, mudou o curso na sua faculdade, mudou o vestibular, tem questão de ET no vestibular? Pô, acordem, pessoal, acordem. Para todos os efeitos, o ET não significa nada no planeta Terra. Até agora. Os ETs, através do canal com os governos, informarão que eles são seres espirituais? Não. Se não, qual a razão? Não, eu estou falando para vocês que os governos não tiveram uma informação, um diálogo completo com os ETs. Eles não tiveram. Os ETs não fizeram nenhuma ameaça no sentido direto, assim, sabe? Os ETs não têm essa condição de chegar aqui impondo regras para a humanidade. Os ETs não querem impor nada para a humanidade. Certo? Não é uma questão de imposição. Os ETs vão se mostrar. Eu sei o comportamento dos ETs, eu sei o que eles vão fazer. Certo? Agora, eu não sei qual será a reação humana diante de tudo isso. Porque o ser humano é muito imprevisível em certos aspectos. Ele é previsível em certos aspectos, mas imprevisível em outros. Você está me entendendo? O que um crente pode fazer? O crente pode sair e pular da ponte, cara. É imprevisível o que o cara pode fazer, entendeu? É o fim do mundo chegando, aí você vai invadir, o cara pula na cerca. Aquele programa que o Orson Welles fez no rádio lá, tem nem que se suicidou nos Estados Unidos. Quando ele radiou aquela novela sobre invasão extraterrestre, lá na década de 40. Né? O Orson Welles ele fez um programa de rádio, mas era uma novela, não era uma realidade. Mas quem pega o programa começando, depois que começou, ele fez uma estratégia, ele foi inteligente pra caramba, todo mundo achava que estava acontecendo de verdade. Nossa, você não tem noção do que aconteceu, o maior rebubu nos Estados Unidos. Mas claro que aquela época era outra, tinha outra informação, outro nível de informação. Né? Mas o ser humano, ele teme o desconhecido. O mundo espiritual é totalmente desconhecido por o ser humano e o mundo extraterrestre também. Tá? É como você fala da Europa, você mora lá, ninguém liga para esse assunto, ninguém sabe nada desse assunto. Um país avançado como os europeus, sabe? Isso devia ser conversa corriqueira em todas as universidades, todas as escolas, todas as esquinas. Mas não Professor, existe a chance de os ETs não contarem a história inteira para o senhor, uma vez que isso também iria contra a agenda deles? O senhor filtra de alguma forma as informações que recebe deles? Eu não preciso filtrar, eles são papo reto, né? A gente chama assim papo reto, não tem o que esconder. Claro que eu também não sei tudo, óbvio, né? Eu não tenho acesso lá, não sou essa pessoa toda fodida, né? Eu sou apenas um mero contatado. Você está entendendo? Eu fico na minha. Quando eles dão informação para mim, eu agradeço, né? Fico, né? Mas eu os conheço muito bem. Você tem que entender que eu os conheço há 45 anos. Faz 45 anos que eu tenho contato com eles. Não é uma coisa que foi ontem que eu tive contato com eles.
Oi, eu sei o comportamento, sei o que eles pensam, sei quanto eles dão risada, quanta piada eles contam. Eu sei tudo. Eu vivo com eles o tempo todo, eu convivo com eles. É a diferença. Né? Por que os ETs não orientam o desenvolvimento do protocolo para que o contato ocorra da melhor forma? Então, por que aquela mulher não me procurou? Eu poderia orientar aquele grupo lá e falar, vocês estão tudo errados, nada disso vai funcionar. Certo? Mas quem sou eu, né? Eu não sou autoridade nenhuma, vocês estão entendendo? Eu não trabalhei na NASA, não sou, sabe? Eu não sou nada. Entendeu? É a mesma coisa, eu sou que nem um Chico Xavier aqui no Brasil. O Chico Xavier nunca pisou nada. Ele sempre foi um grande médium, né? Na posição espírita, um grande homem. Mas politicamente, ideologicamente, ele nunca apitou absolutamente nada. Você está me entendendo? É isso que tem que você entender. Eu sou a mesma coisa. A gente não apita nada. Por isso que tem que deixar a coisa acontecer, vamos falar assim, na marra. Vai acontecer. Os ETs vão se mostrar e acabou. Doa quem doer, caos econômico, caos político, crente se pulando a ponte. Nós só vamos observar, deixa o pau comer. Não tem outra saída. Né? Como não tem ninguém preparado, vai na marra. É aquela velha história. Na década de 60, 70, ninguém estava preparado para uma abdução, para um contato com o ET. O ET abduzia do mesmo jeito, mal ser, ó. Pá, pegava o crente e levava o crente. Maior horror dentro da nave. Mas pegava qualquer um. Né? Não tinha gente preparada para contato extraterrestre, entendeu? O primeiro que ele via mais ou menos, e puf, pensava. Né? Hoje não mudou nada. Não mudou absolutamente nada. Nenhum de vocês que estão me ouvindo aí está preparado para o contato extraterrestre. Tá? Então, como que tem que ser? Tem que ser, né? Parece a nave e seja o que Deus quiser. Cada um vai agir naquele momento de acordo com, né? Vamos ver como é que o mundo vai encarar a situação. Os ETs são muito avançados, eles têm todos os estudos psicológicos, todo o conteúdo, eles sabem mais ou menos a reação. Porque isso aí já foi feito em outros mundos. A Terra não é a primeira coisa que está acontecendo. O Gloizinho chegou assim para mim outro dia e falou assim, Laércio, o dia chegará em que nós vamos convidar você, né, para nós irmos para outro mundo, fazer o grande contato com aquela civilização. E você vai participar junto com nós desse contato em outro mundo, mostrando para eles que existe vida fora do planeta deles. E vamos fazer de novo tudo que a gente está fazendo aqui agora. Isso é uma rotina na galáxia. Porque é apenas um despertar de uma civilização. Não é algo assim, né? É um despertar. Todos vocês são almas, são espíritos que estão adormecidos. Só isso, absolutamente mais nada. Certo? O despertar tem uma euforia. Certo? Isso necessariamente vai acontecer. Você está me entendendo? Sempre tem que ter uma primeira vez, né? Em tudo. Né? É aquela velha história. Tem que perder a virgindade, né? Fazer o quê? Não vai continuar. Então, vai perder o cabaço, ufológico, vamos assim dizer. Né? Entendeu? Então, por exemplo, a partir do momento que a Terra tomar consciência que os ETs estão aqui mundialmente e não ser mais uma historinha de idiota de esquina, ser a verdade absoluta, que todos terão que caminhar com essa nova verdade, porque é o fato, não é mais uma possibilidade, os paradigmas vão mudar. Aí, bicho, o segundo passo é o diálogo com esses caras. O que esses caras vão falar? Que tipo de conhecimento eles vão transmitir para todos nós? Vai haver transferência tecnológica? Né? Que tipo de interação passaremos a ter após um contato direto e em massa com as inteligências extraterrestres? É isso? Essa é a chave de toda a questão. Tá? Os governos têm muito medo de perder o poder. Os religiosos morrem de medo de perder o poder quando uma autoridade maior se aproxima. Quando uma verdade maior se aproxima.
O Papa não sabe o que fazer, ele entra em parafuso, entra em colapso. É o fim da igreja. Ó, deixa eu contar uma história para vocês. Tá? São Malaquias foi um vidente da Igreja Católica que previu todos os papas que iriam existir. Tá? Até o fim da igreja. E esse papa que está aí é o último da lista. Tá? A igreja não vai mais existir como ela se encontra hoje. Porque a partir do momento, todas essas instituições vivem em função de dogmas, e não em função de verdades. Vivem em função de criações ideológicas. Né? E o terrorismo com Satanás. A hora que uma verdade maior se sobrepujar ao diálogo do Papa, que é as inteligências avançadas que virão do espaço, vocês não têm noção do rebu que isso vai causar. Então, o Papa, por que o Papa até hoje não revelou a terceira mensagem de Fátima? Medo da destruição da igreja. Hã? É exatamente a chegada da grande revelação. Esse é o Apocalipse. O Apocalipse é a revelação. Revelar a verdade. Os ETs sabem a verdade. Eles têm toda a verdade em suas mãos. Você não sabe quem você é, mas o ET tem toda a sua ficha. Ele sabe quem você é, de onde você veio, o que você está fazendo aqui e a probabilidade de onde você vai depois que você morrer. Ele tem tudo na ficha, ele tem. Esse é o ponto de questão mais fundamental. Eu não sei quem eu sou, mas o ET sabe quem eu sou. Entendeu? Essa é a verdade que vai levar o mundo de ponta cabeça. Duas grandes verdades os ETs vão trazer. Duas grandes verdades. A primeira grande verdade é, né, você vai interagir, você não é... o ser humano vai ter que acabar com esse famoso egocentrismo dele e acreditar que ele é o único, né, raça criada por Deus no universo. Que a vida só existe na Terra. Então ele vai perceber que ele não é nada disso, que ele é um grande idiota, na verdade, em relação às criações superiores que estão aí acima de nossas cabeças. Essa primeira, ele vai cair do cavalo, ele vai cair do pedestal. Ideológico, religioso e tudo mais. Terceiro e segundo ponto extremamente importante é a vida após a morte. Tá? A maior de todas as revelações que os ETs irão trazer é vida após a morte. Após isso, não há nenhuma ideologia que resista. Fala, Ju. Se o Papa é o último, então o contato em massa é muito iminente? É, né? Então, está iminente, sim. Pode preparar sua mochila. Pode preparar seu kit de abdução. Que o bicho vai pegar em breve. Chico Xavier disse que entre muitas raças de ETs, existem algumas pouco evoluídas. Isso procede? Claro, nós somos seres extraterrestres muito pouco evoluídos e por isso que estamos nessa merda aqui. Né? As raças avançadas, né? Não, vocês têm que entender que raças não evoluídas não navegam nas estrelas. Não tem tecnologia. Certo? Por isso nós estamos aqui nessa merda de mundo. Não nem conseguimos ir para a Lua. Vamos numa carroça, leva 2 ainda de cada vez. Né? Uma merda de nave daquela. Não saímos daqui. Nós não temos capacidade interestelar para ir encher o saco do outro mundo. Então, utilize a inteligência de vocês. Todas as raças extraterrestres com capacidade avançada tecnológica de navegar nas estrelas atingiram um nível superior de consciência cósmica. Essa é a regra, essa é a lei. Vocês têm que entender uma coisa, eu não gosto de falar isso. O Chico Xavier não entendia nada de ET. Tá? Nada de ET. Professor, baseado no fato de que as pessoas não estão preparadas e não acreditarão nos ETs, podemos concluir que o contato ocorrerá sem preparação nenhuma? Sem preparação nenhuma. Completamente sem preparação. Eles já deram 70 anos para se preparar, ninguém se preparou. Tá? Não tem outra saída. Né? Ó, eu vou mostrar para você, os kardecistas, nenhum kardecista estava preparado para ET. Né? Nenhum centro espírita, para você ter uma ideia do que é a coisa. Eu estou falando isso com sinceridade.
Tá? Eu organizava congressos de ufologia na década de 80 em Campinas. Nenhum centro espírita kardecista permitia que eu colocasse um cartaz lá sobre o congresso ufológico. Estão entendendo? Porque, isso não tem nada a ver com o espiritismo, isso não tem nada a ver, isso vai distorcer a nossa ideologia do centro. Eu falei, puta que eu pariu, vocês estão avançados mesmo, né? Que guias espirituais que orientam vocês aí no centro espírita. Eu ficava puto, porque naquela época eu era moleque, né? Eu era revoltado, sabe? Eu era no sentido assim, revoltado com a ignorância humana, eu era igual o Saraiva, lembra? Não gostava de pergunta besta, né? Ficava louco, né? Pô, eu não conseguia entender, cara, como um cara conversando com uma inteligência espiritual não sabe nada dessas coisas, pô. O espírito não orientou ninguém, né? Então, eu ficava muito chateado, muito entristecido, né? Você tá me entendendo? Então, a gente sabe, eu sei, eu passei a vida inteira com médiums. Hoje, o centro espírita vem atrás de mim para eu esclarecer o que está acontecendo no centro espírita, o que está aparecendo ET, está aparecendo um monte de coisa lá, e eles não sabem como lidar com isso. Nem o guia deles sabe como lidar com isso. Por isso que o Valdo Vieira falava inteligentemente que o que tem de centros espíritas com guia cego, né? O próprio espírito que está trabalhando no centro não sabe o que está acontecendo. Entendeu? Ele não entende pouco nenhum de ET. Estou falando sério, tem espírito que não sabe nada sobre ET. Não adianta pedir informação para o espírito, que é o guia do preto velho do cara, não vai saber, saca? Isso que acontecia muito naquelas épocas, né? Década de 50, 60, 70, alguns médiums, bons videntes, até viam ET e tal, mas não era assim, aquela coisa distante. Os espíritos falavam, não liga para ele, não, tal, pá. Você está entendendo? Porque os próprios espíritos não entendiam muito de ET. Eu sei o que eu estou falando. Eu conversava com os espíritos. Porque você não sabe, vocês não sabem como é que está a divisão no plano astral. A maioria desses espíritos estão no umbral, eles não estão na luz. Você está entendendo? Eles não atingiram o nível do nosso lar superior, que sabe? É outra história. Então esses caras que recebem, né, os guias que comem carne, carnívoro, recebem aqueles espíritos, mas eles são gente boa. Não vou saber se são gente ruim, só que tem um nível de conhecimento limitado. Tá? Você está entendendo? Esse é o ponto-chave. Então eu já andei muito. Quantos guias espirituais eu não perguntava de ET, eu não sabia de nada. Sabe quando você vai no centro espírita, vai conversar com o guia, certo? E você pergunta algo de ET, o cara não sabe porra nenhuma de nada. Fala, porra, o que eu estou fazendo aqui? Né? Você está me entendendo? Dirigentes de centro espírita não sabiam nada sobre o assunto. Médiums, há 20 anos trabalhando no centro espírita, não sabiam nada sobre o assunto. O que significava? Eu estava sozinho. Eu não tinha para quem pedir orientação mais. Então, a única coisa era entrar em contato direto com os caras. Você está entendendo? Eu tive o privilégio de receber esses contatos. Então eu pude saber o que é o conhecimento dos espíritas, o que é o conhecimento dos centros espíritas. Eu fui colocando tudo na mesa, sabe? O que o Exército, a Força Aérea sabe, né? O que os ETs podem me ensinar, me informar, aquilo que eu posso passar para as pessoas e orientar as pessoas. Entendendo? O problema é que o ET é uma inteligência muito avançada. Certo? E o catecismo, ele atingiu um nível de contato com a esfera espiritual terrestre. Ela não passou dali. Foi a primeira fase. Nós estamos entrando numa segunda fase, que é entrar em contato com ascensionados, com espíritos superiores. Vocês estão me entendendo? E aí os ETs vão fazer parte dessa integração. Então o mundo vai mudar muito. As religiões vão mudar muito. Ok? Tá? E eu acredito no seguinte, os médiuns não vão fazer parte dessa mudança. Não vai mais precisar de médium. Nós temos que entrar em contato com o plano espiritual, com tecnologias, direto, sem dependência de médiuns. Tá? Nós vamos ter que acordar para a realidade maior. Né? Não tem outra saída para a Terra. Eu não vislumbro outra forma de mudança planetária.
certo? Mudança global, porque os médios estão aí há mais de 200 anos. O kardecismo está aí há mais de 200 anos. Vê se na França mudou alguma coisa. Ninguém sabe quem é Allan Kardec na França. Você está entendendo? Ou seja, a influência, ela foi grande aqui no Brasil, não estou negando isso, tá? Mas não é uma coisa que influenciou o planeta, que mudou a face do planeta, entendeu? Não mudou. Entendeu? Os ETs terão que fazer a revelação o mais breve possível e da maneira deles, já que os governos não querem colaborar com essa intervenção? Exatamente, eles vão fazer do jeito deles. Né? Vão fazer do jeito deles. Vocês não perdem por esperar. Vocês vão ter uma surpresa, cara. Os cientistas vão ter uma surpresa que vocês nunca puderam esperar na vida de vocês. Ninguém poderá imaginar o que esses caras vão fazer. E eles vão fazer uma demonstração. Uma demonstração que a maior parte das pessoas do planeta vão achar que Deus está chegando. É Deus. Saca? É um negócio assim absurdo. Né? Existe também um protocolo dos ETs para um contato com os humanos? O protocolo dos ETs é ótimo, né? Existe, claro, existem regras. Eles têm regras muito bem elaboradas para seguir, né? Até hoje, eles estão dentro de regra, é verdade. Eles nunca materializaram aqui na frente, porque é uma regra, eles não podem fazer isso. Entendeu? Porque aí seria intervenção. Né? Porque a pergunta seria, por que intervir aqui e não intervir nos Estados Unidos? Ó, deixa eu explicar uma coisa. Se nesta aula que nós estamos tendo aqui, um ET materializar-se aqui no meu lado e conversar com vocês, em questão de horas, o exército cerca a minha casa, a força aérea vem buscar eu, tranca eu e ninguém vai achar o Laércio de novo. Tá? Professor, perante todos esses fatos, na sua opinião, o que ainda falta para o contato acontecer? Não falta nada. Não falta nada, ele está iminente, estou falando para você. Não falta nada, não tem o que fazer. Só está esperando, né, o chefe lá bater o martelo. Pá, é hoje. Você está entendendo? Você está entendendo? Sacou? Não falta mais nada. A data limite do Chico já passou, foi o ano passado. Até o ano passado eles tinham que esperar. É uma regra, é uma discussão. Mas a partir do ano passado teve um novo conclave. Então, estamos esperando, acabou. Né? A data limite já passou. Entendeu? Não falta nada. Eu estou esperando aqui, faz tempo. Eu também estou sentado aqui. Falei, bom, vai, se vira aí, agita aí. Eles dão tanta risada quando ouvem eu falar essas coisas. Eles dão mais risada do que eu na situação. Professor, o senhor tem contato com os ETs de forma física ou apenas em desdobramento? A maioria das abduções é física ou etérea? Olha, eu sou proibido de falar dos meus casos, tá? Ok? Eu não vou falar sobre mim. Eu não vou falar como é, de que jeito, de que forma, se é físico, se é isso, se eu fui abduzido, se eu não fui abduzido, se eu estou implantado, não estou implantado, se tem implante, se não tem, né? Mas de uma coisa é certa, eles estão aqui do lado. Professor, os ETs têm uma previsão desse contato em massa? Poderá ser ainda este ano? Não, eles não fazem previsão, não dá datas. E mesmo que desse, que eu soubesse a data, eu não poderia revelá-la. Tá? Então, pessoal, tenham paciência, tá? Tenham paciência, vamos esperar. Vamos esperar o comando Astar tomar a grande decisão, né? E nós vamos ver o que esses seres irão aprontar para nós. As reações nesse planeta serão as mais diversas possíveis, mas é natural. Nós vamos passar por todas elas. Tá? Então, nós vamos esperar que esse grande dia chegue e a humanidade vai conhecer duas grandes eras.
Nós conhecemos antes de Cristo e depois de Cristo, o Ocidente, né? Porque lá no Oriente ninguém liga para essa data antes de Cristo e depois de Cristo. Na China ninguém segue esse calendário cristão, né? Na Índia também, certo? Os muçulmanos também não, nem o judeu segue, nem o judeu segue, né? O judeu não tem esse calendário antes de Cristo e depois de Cristo, né? Não tem, só nós aqui ocidental, europeu e católico e cristão, certo? Para nós, cristãos, é uma divisão de eras, é uma divisão de ideias, né? Antes de Cristo e depois de Cristo, né? Mas nós vamos conhecer antes dos ETs e depois dos ETs. Tá? O mundo não será, mas nem um pouco mesmo. Tá? Professor, quem decide o momento do contato final? Comando Astar. Comando Astar, que é a federação. Ele representa a federação aqui na Terra. Tá? Não é Jesus que decide, não. Tá? É o comando Astar. Com todo o respeito que a gente tem por esses grandes mestres. Tá? É apenas uma questão de uma interpretação de como está a situação organizacional do plano superior. Quem comanda a Terra? Quem comanda todo esse projeto espiritual aqui na Terra? Vocês têm que entender que esses comandos espirituais, eles não são pessoas, não são indivíduos, não é um imperialismo. Não tem um indivíduo que manda. Então eu decido e pronto. Não, é um comando. Né? Fala, Juliana da Silva Sauro. A maioria das abduções das pessoas, em geral, é física ou em desdobramento? As abduções físicas já aconteceram, né? Elas foram por um período. Hoje, se você perceber bem a casuística ufológica, não há abduções físicas mais. Certo? No entanto, muitas pessoas estão despertando para o seu lado espiritual, para o seu lado de projeção astral, tal, e elas estão acordando em relação às experiências com inteligências extraterrestres. Até que ponto elas têm, vamos supor assim dizer, uma clareza dessas imagens, dessas experiências em suas mentes, aí é questionável, né? São muito poucas, raríssimas as pessoas que têm uma projeção astral clara, eficiente, objetiva, né? Principalmente ainda com ETs, ok? Eu lembro, por exemplo, toda a literatura da teosofia, do Lidi Bitter, da N. Besant, que faziam projeções astrais, que tinha tudo. Mas em nenhuma literatura delas fala que entrar em contato com ET, que vira ET, que vira qualquer coisa parecida. Né? Então, o que está acontecendo agora é realmente uma mudança estrutural na consciência das pessoas, provocada pelo plano superior, que é a onda Chan. A onda Chan tem implantes de grandes softwares na mente das pessoas, e isso vai facilitar a aceitação de uma nova realidade. As pessoas elas vão chegar à conclusão que é tudo o que eu estava esperando na vida. É tudo que eu queria na minha vida, é essa grande revelação. Entendeu? Então, a maior grande parte desse planeta já está inconformado com o mundo. Eles querem algo novo, eles querem algo diferente. Certo? As pessoas não são mais felizes no mundo com a rota, com isso. Elas são infelizes com tudo. O mundo parece que está tudo errado. Não é o que elas querem. Então, algo novo pode ser, para elas, a coisa mais importante que pode acontecer nesse mundo. É a chegada dos ETs. Entende? Nós vamos ter uns radicais que vão, né, dar problema. Mas nós vamos ter que superar tudo isso para entrar na Era da Luz. Não tem outra saída para a humanidade. Ok? Existe alguma hierarquia acima do comando Astar? Aqui na Terra não, mas claro que na Federação existe. Né? O comando Astar é um comando planetário. Né? Então é isso, pessoal. Vamos aguardar os fatos e ter muita fé nas forças da luz, muita fé de que em breve nós teremos realmente a grande revelação, né, para toda a humanidade, o verdadeiro apocalipse. Né? Não se esqueça que a palavra apocalipse significa revelação. Então nós teremos o verdadeiro apocalipse para a nossa humanidade. Ok? Namastê a todos, boa noite.